Mais uma noite de Evangelho no Centro Espírita Cearense. Que Deus e Jesus estejam conosco hoje para que possamos ajudar através das palavras do Evangelho de hoje a todas as pessoas que estão necessitadas, que estão em busca de ajuda. Que possamos nos melhorar sempre, para assim ajudarmos mais aqueles que estão conosco nessa caminhada. Que possamos, Senhor, fazer sempre o que manda o Teu Evangelho. Ajudar o próximo, se pudermos sempre nos colocar no lugar deles, para que assim possamos compreendê-los melhor. Fica conosco, Senhor, nos dando Tua luz e sempre nos mostrando que através do Teu Evangelho estamos sempre fazendo o melhor que podemos. Que sempre procuremos estar pautados no Teu guia, que é o Evangelho. Fica conosco sempre, que assim seja. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Item 28. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas, se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista, que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos quanto o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Agora vamos para o comentário do Evangelho de hoje, item 28. E todos nós sabemos que a duração da nossa vida somente é determinada por Deus. Somente a Ele compete tirar a nossa vida, né? E em falando da eutanásia, né, que consiste em abreviar sem dor ou sofrimento a vida de um enfermo incurável, será que essa prática seria um bem, uma vez que a intenção dela é justamente impedir que o doente sofra? É claro que não, né, meus irmãos? Primeiro, porque não compete a nós tirar a vida de quem quer que seja, né? E segundo, porque desconhecemos e não podemos prejulgar os desígnios do nosso Pai Maior. E terceiro, porque
sabemos que a morte física não determina o fim do sofrimento, né? E aí, mesmo se tratando de moléstia, né, de doença grave, também nunca podemos afirmá-la que ela é incurável. Justamente porque a todo instante novas descobertas científicas surgem mediante a permissão do nosso Pai Maior. Assim sendo, meus irmãos, como podemos ter certeza que algo que é incurável hoje não possa ser curável amanhã? Não é isso? E falando de sofrimento, né? Será que o sofrimento prolongado traria ou traz algum benefício para o espírito? É claro que sim, né? Pois bem sabemos que nada ocorre sem a permissão de Deus e também sem que tenha uma finalidade útil. O sofrimento, meus irmãos, constitui um corretivo indispensável para o espírito que errou e se prolonga de acordo com a necessidade de cada um. Impedir que ele sofra é justamente tirar dele a oportunidade de se regenerar perante o nosso Pai Maior. E então, meus irmãos, que finalidade teria uma vida vegetativa? Sabemos que enquanto existe a vida física, o espírito está ligado ao corpo. E estando o espírito sempre ativo, o corpo moribundo pode justamente propiciar-lhe reflexões de valores inestimáveis que o auxiliarão com certeza na retomada do caminho do bem, se porventura dele se desviou. É claro, né? E então, seria válido sempre prolongar a vida de um doente desenganado? Já vimos que sim, meus irmãos. É este um dever da mais legítima caridade. É justamente permitir que a provação para o espírito se cumpra até o momento designado pelo nosso Pai Maior. E aí vemos que muitas vezes os que desejam abreviar o sofrimento do próximo através da morte aparentemente agem com bons propósitos. Então, o que pensar a respeito? Bom, não obstante as boas intenções com que possam estar agindo, são meramente materialistas e que só enxergam o corpo. Não compreendendo a existência do espírito, acabam incorrendo em grave erro. Isso quando os bons propósitos não são apenas aparentes, tornando o erro muito mais grave. Então, podemos concluir que a vida nos foi outorgada por Deus a quem exclusivamente compete tirá-la, quando lhe aprouver. Não nos é lícito, meus irmãos, abreviar a vida de quem quer que seja sob qualquer pretexto. Uma reflexão na última fração de segundo de vida que resta àquela pessoa, aquele moribundo, pode com certeza evitar-lhe séculos e séculos de sofrimento após a morte. Agradecendo a Deus, a Jesus, por essas oportunidades, por lições tão belas de grandes ensinamentos do nosso irmão maior, Jesus. E também aproveitando a oportunidade para falar dos benefícios da fluidificação da água, aonde a espiritualidade maior coloca a medicação, tendo eles os laboratórios formados para fazer essa fluidificação das águas. E essas águas, elas vão
para os que necessitam dela na cura do corpo, da alma. E que essas águas possam ser transformadas em benefício dos mais necessitados. Que possamos tomá-la e acreditar que existe sim até a cura das nossas almas, das dores das almas, do nosso corpo físico, aonde se alojam algumas doenças, algumas questões de emoções psicológicas. E que essas águas possam jorrar em todas as nascentes, que chegue até as nossas casas, nas torneiras, nos hospitais, nos presídios, nos orfanatos, nas casas de repouso de idosos, que todos eles possam ser beneficiados por essas águas e que assim seja.